Nesta videoaula, nós vamos revisar o conteúdo sobre classificação das expressões algébricas, definição sobre monômio, definição sobre polinômio e vamos falar também sobre grau de um monômio e grau de um polinômio. Vamos começar a nossa revisão para a nossa prova global. Vamos começar falando das expressões, da classificação das expressões algébricas. Exemplos. Observe o que nós temos aqui na letra A. 2 sobre x mais 3. Ela é uma racional fracionária por quê? Porque possui variável no denominador. Então, para ser racional fracionária, é necessário que ela venha em forma de fração e possua variável no denominador. 3 vezes x elevado a menos 2, que é igual a 3 sobre x elevado a mais 2. Por que é racional fracionária? Toda expressão algébrica que na sua parte literal possua expoente negativo sempre vai dar uma fração algébrica, uma expressão algébrica racional fracionária. Então, quando você tiver uma expressão algébrica cuja parte literal possua expoente negativo, você já sabe que você tem ali uma racional fracionária. Observe o exemplo da letra C. Raiz quadrada de 3x menos 2. Você perceba que possui variável dentro de radical. Você tem radical e dentro desse radical você tem a variável x. Todas as vezes que você tiver uma expressão algébrica que possua radical e dentro do radical você tem a variável, ela é chamada de irracional. As demais expressões, todas são inteiras. Então você vê o quê? Que para ser fracionária tem que ter variável no denominador. Para ser irracional, tem que ter variável dentro de radical. Todas as outras são inteiras. Alguns exemplos aqui tem inteiras. A letra D. Ela vê, eu tenho 2A sobre 3. Está em forma de fração. Mas veja que não possui variável no denominador. Por isso ela é uma racional inteira. Observe o exemplo da letra E. Possui radical, mas dentro do radical não tem variável. Isso quer dizer que ela é uma racional inteira. Em outras palavras, o que é uma racional inteira? São todas as expressões algébricas que não possuem variável no denominador, nem possuem variável dentro do radical. Nós vimos a classificação das expressões algébricas. Elas se classificam em 3 grupos: racional fracionária, racional inteira e irracional. Agora vamos falar um pouco sobre monômios. Começando pela definição. O que é um monômio? Expressões algébricas racionais inteiras indicadas por operação de multiplicação. Observe o que está escrito aqui, racionais inteiras. Quer dizer que todo monômio é uma expressão algébrica, mas nem toda expressão algébrica é monômio. Para uma expressão algébrica ser um monômio, é necessário que ela seja racional inteira. Vamos ver alguns exemplos aqui. Observe 2 vezes x, a terceira vezes y. Você perceba que o sinal, a operação que separa o 2 do x a terceira e do y é uma operação de multiplicação. Por isso que isso aqui é um monômio. E essa expressão é uma racional inteira. Por isso que ela recebe o nome de monômio. Observe essa outra expressão. Raiz quadrada de 3 vezes x. A operação que separa a raiz quadrada de 3 do x também é de multiplicação. Veja que ele tem radical, mas dentro do radical nós temos números. Como nós já vimos, se você tiver uma expressão algébrica que venha com radicais e dentro do radical tenha número, ela é uma racional inteira. Ser racional inteira é um monômio.
2 que multiplica x elevado a menos 3. Nós vimos anteriormente que todas as vezes que a parte literal possui expoente negativo, essa expressão é uma racional fracionária. Se é racional fracionária, não é monômio. Isso quer dizer o quê? Que toda expressão algébrica cuja parte literal possua expoente negativo, jamais será um monômio. Aqui, ó, menos 3 vezes raiz quadrada de x. A operação indicada é de multiplicação. Mas por que isso aqui não é um monômio? Porque você tem um radical e dentro desse radical tem variável. Nós já vimos que qualquer expressão algébrica que possua radicais e dentro desse radical tem a variável, ela é uma irracional. Se é irracional, não é monômio. Observe essa daqui, 2x sobre 3. Está escrito em forma de fração, mas não possui variável no denominador. Se não possui variável no denominador, é uma racional inteira. Por isso, ela é um monômio. Agora vamos falar um pouco sobre os polinômios. Começando pela definição. São expressões algébricas que possuem um ou mais monômios, separados por sinal de adição ou subtração. Observe que os polinômios são formados por monômio. Se você não aprendeu o que é um monômio, consequentemente você não vai saber o que é um polinômio. O que é um monômio? São expressões algébricas racionais inteiras. Isso quer dizer que os polinômios são formados por monômios e esses monômios são expressões algébricas racionais inteiras. Por exemplo, o que temos aqui na letra A? 3 que multiplica a raiz quadrada de x menos 3y menos 2. Observe que você tem um radical e dentro desse radical você tem variável. Você percebe que se tem variável dentro do radical, isso aqui não é um monômio. Por quê? Porque a expressão algébrica que você tem aqui, esse termo algébrico que você tem aqui, é um termo algébrico irracional. Se é irracional, não é monômio. Se não é monômio, essa expressão algébrica aqui não é um polinômio. Na letra B, eu tenho 3 vezes x a terceira vezes y, menos 3 vezes y elevado a menos 2. Observe que você tem aqui uma parte literal, onde o expoente é negativo. Todo termo algébrico, cuja parte literal possua expoente negativo, você sabe que isso aqui é uma expressão algébrica racional fracionária. Se é racional fracionária, não é monômio. Se não é monômio, essa expressão que você tem aqui não pode ser um polinômio. Observe o que nós temos na letra C. 3x ao quadrado menos 5y mais 3. Essa expressão, ela não possui nenhuma variável dentro de radical, nem possui variável no denominador. Isso quer dizer que todos os termos algébricos que aqui estão são monômios. Se são monômios, logo isso aqui é um polinômio. Vamos falar agora um pouco sobre grau de um monômio e grau de um polinômio. Como nós já vimos, o grau de um monômio, ele é dado através da soma dos expoentes de sua parte literal. Eu tenho na letra A, eu tenho 3 vezes x a terceira y. 3 é o coeficiente. A parte literal é x a terceira y. O expoente desse x é 3. O expoente desse y, já que não aparece, é 1. Somando 3 mais 1, eu tenho 4. Daí o porquê desse monômio ser do quarto grau. Tá? Observe esse outro exemplo da letra B. Eu tenho 2 terços vezes x à quinta. Perceba que só tem uma variável. Nesse caso, o grau desse monômio é dado pelo expoente dessa variável. Por isso que ele é do quinto grau. Por que é que eu tive que somar os expoentes da parte literal do exemplo da letra A?
porque possui mais de uma variável. Quando a parte literal possui mais de uma variável, para determinarmos o grau, você tem que somar os expoentes dessas variáveis. Vamos ver o exemplo da letra C. Isso aqui é um polinômio. Como nós já vimos, polinômio é uma expressão algébrica racional formada por um ou mais monômios separados por sinal de subtração ou adição. Nesse caso, eu tenho um monômio, dois monômios, 3 e 4. Uma coisa importante, não esqueça que esse termo aqui, que não possui parte literal, é chamado termo independente. O grau de um termo independente é sempre zero. Então você tem aqui grau 0, aqui você tem grau 1, porque o expoente do x é 1. Aqui você tem grau 2, porque o expoente do x é 2. E aqui você tem grau 3, porque o expoente do x é 3. Para se determinar o grau de um polinômio, você precisa obter o termo de maior grau, ou seja, em outras palavras, o grau é determinado pelo termo de maior grau. De acordo com a expressão que nós temos, o termo de maior grau é 2x à terceira. Por isso, esse polinômio ele é do terceiro grau. Observe o exemplo da letra D. Como eu já falei, o grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau. Por isso, eu devo saber o grau de cada monômio desse. O grau desse monômio é do sétimo grau, porque eu somo 3 mais 4 e vou encontrar 7. O grau desse outro monômio é do quinto grau, porque o expoente dessa variável aqui é 5. Esse monômio possui 3 variáveis. Já que possui mais de uma variável, temos que somar seus expoentes para determinarmos o grau dele. 3 mais 5 mais 1, que é o expoente do z. Logo, nós teremos um grau 9. E aqui nós temos um termo independente, o grau dele é 0. Observe que o maior grau aqui é 9. Por isso que nós podemos dizer que o grau desse polinômio é do nono grau. Não esqueça disso. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau. Ok? Boa prova para vocês, pessoal.